Diretamente dos estúdios Uni, começa mais um Unicast, patrocínio da Unifranchise. Nós começamos esse programa recebendo ele, pai, bacharel em Direito, cabo da Polícia Militar e vereador de São José do Rio Preto. É um prazer em receber você, Cabo Júlio Donizete, e eu queria que você contasse um pouco sobre a sua história. Em meados de 2016, eu perdi meu pai e nunca tinha pensado em me envolver em política. Quando eu perdi meu pai faleceu por cirrose, com a doença de cirrose. Eu procurei uma associação para que eu pudesse fazer um trabalho relacionado às pessoas que fossem envolvidas com álcool. E lá eu conheci um senhor no solo sagrado, o senhor Pedro, uma pessoa que eu respeito muito, que eu tenho uma estima muito grande. Criamos um projeto, posso dizer projeto, de ajudar as pessoas. Ainda a primeira fala foi: vamos fazer igual Robin Hood, tirar dos ricos e dar para os pobres. Mas não na intenção de roubar, e sim de pedir. E de lá nosso projeto foi crescendo, começamos a pedir cadeira de roda, pedir cadeira de banho, cama hospitalar, cesta básica, caixa de leite. Isso aí foi a rede social hoje é algo que é muito rápido, as coisas são muito rápidas. Começamos a adquirir parceiros e os parceiros: por que você não sai candidato? Você não sai candidato. Eu sempre dizendo: não, eu sou policial militar, não sou político. Aí, com o tempo, as pessoas: vamos, eu vi que talvez, se eu fosse para a política, eu conseguiria utilizar da política... De certa forma, ajudar mais. Ajudar mais. Essa foi a minha intenção de ir para a política e foi o presente que Deus me deu, ganhar a eleição. Eu tento até hoje fazer disso, da Câmara Municipal, porque a pessoa não é vereador, eu não me considero vereador, eu estou como vereador. Minha profissão é policial militar, eu estou como vereador. Então, aquilo que cabe, que está dentro do meu alcance, de utilizar dos órgãos do município para ajudar as pessoas, é o que eu tenho feito, e não deixei o social de lado. Faço muito, peço muito, corro atrás.
O seu Pedro lá, a gente faz muitas ações sociais. Eu percebo isso nas suas mídias sociais. Eu vejo que você está sempre ali com o seu Pedro, está sempre pedindo, sempre ajudando. Sempre. Todo mês a gente faz um vídeo e pedindo. A gente pede geladeira, pede fogão, pede cama. Então as pessoas vão lá, eu estou precisando disso. Então a gente faz. Já ouvi falar de pessoas, o que a mão direita faz, a esquerda não tem que saber. Mas eu nunca fiz com a intenção de querer ficar demonstrando. Sim. A minha intenção era provar que se você doou um fogão, ele chegou àquela pessoa que precisava. Fulano. Então sempre foi essa a intenção. E a gente sabe que por mais que a gente faça, a gente não vai agradar a todos. Não tem como. Então, mas a intenção nada mais é que sempre poder ajudar. É muito melhor você ter condições de ajudar do que você precisar ser ajudado. Essa é a minha ideologia. Ô, Júnior, eu vejo que você também tem no seu currículo, você é bacharel em Direito. Como foi isso? Em que fase foi essa? Eu comecei a fazer a faculdade de Direito antes de entrar na polícia. Eu tinha sonho de ser delegado de polícia. Entendi. Aí comecei a fazer a faculdade, aí situações financeiras me levaram a parar. Aí eu entrei na Polícia Militar, fui para São Paulo e a polícia, ela te dá várias opções. Você cresce dentro da polícia, você cresce fora da polícia, financeiramente, fazendo bico. Ou você faz faculdade não dentro da polícia para você. Quando eu fui para São Paulo, moleque novo, comecei a fazer bico, ganhar um dinheiro, eu brequei a faculdade. Certo. Aí a idade foi chegando, aí eu vi que talvez já estava tarde, terminei a faculdade, já não mais com o intuito de prestar para delegado. Eu vou seguir minha caminhada dentro da Polícia Militar. Aí fui promovido a cabo e vim transferido para São José do Rio Preto. Aí para que eu fosse promovido a sargento ou até que eu prestasse um outro curso para oficial, eu teria que voltar para São Paulo. Só que nesse intervalo veio a família, veio filho, aí o desejo de ficar com a família foi maior do que... Acabou mudando os planos. Acabou mudando os planos, fiquei por aqui mesmo. Entendi. Geralmente os planos mudam, né? Nunca sai do jeito que a gente imaginou. E me fala um pouco sobre a harmonia do pessoal, dos vereadores. Como você vê essa harmonia hoje na Câmara, daqui de São José do Rio Preto? A harmonia, no meu ponto de vista, ali são 17 cabeças. Cada um tem a sua forma de pensar, sua forma de agir, sua forma de votar. Então, eu procuro... No começo, eu não via dessa forma. Às vezes, você interpreta algo de uma forma e você acha que o colega do lado tem que fazer igual você. Então, você, mas por que você não votou? Então, hoje eu voto de acordo com aquilo que eu acho que é bom para a população, que é bom para a cidade. A maioria das vezes, voto com o governo. São muitas tribos, né, Júnior? E cada um tem uma pauta, né? Tem uma pauta, tem que saber respeitar a gente tem que saber que todo mundo que está ali é político e todo mundo vai procurar ver o seu lado na política. Agradar o seu grupo, às vezes agradar o seu bairro. Atender a sua bandeira, atender seu bairro. Atender o ciclo de pessoas que estão ao redor. Porém, a vida inteira de quando eu cheguei ali, eu tento frisar. Que não existe vereador de bairro. Eu não posso deixar falar, eu sou do bairro Anchieta, vereador do Anchieta. A pessoa que está ali, ela foi elegida pela população de Rio Preto. Então, eu vejo que o vereador, ele é vereador do município, da cidade de São José do Rio Preto, e não de bairro. Então, aquilo que eu puder atender todos os bairros, a gente não consegue atender todos, às vezes a gente deixa a desejar. E eu costumo dizer o seguinte, pelo pouco tempo que eu estou ali, às vezes as pessoas têm uma visão que o vereador pode tudo. Rapaz, a gente não pode nada. Eu destaco o vereador como um mero despachante de luxo. Você é a pessoa que está diretamente com o povo, você tem um acesso mais fácil no governo. Então, eu pensei que se eu fosse eleito, se ligasse para mim, olha, tampa um buraco na minha rua, eu ia catar o telefone, eu fazer um documento, amanhã ia tampar. Minha árvore está caindo aqui, pede para arrancar, e não é assim. Isso é muito importante passar para a população, porque às vezes a população pensa que a culpa é tua por aquilo não ter resolvido, e na verdade existem escalas de poder e você depende, né, do acesso ou da permissão daquele órgão, né? Tem o que às vezes a população até não entende ou não sabe. Quem tem autonomia de fazer, deixar de fazer, ou construir ou deixar de construir na cidade é o prefeito. E o prefeito se estende nas ramificações que são as suas secretarias. Sim. Então, quando você pede algo, você, munícipe, me pede algo, eu vou ver a secretaria competente e vou fazer um documento, esse documento chama indicação, pedindo para o secretário que atenda meu pedido. Então, a gente costuma dizer, o secretário olhou, já está de bom humor, manda fazer.
Ah, hoje eu não tô, não vou fazer porque eu não tenho recurso, porque eu não tenho mão de obra, Ou tem enfim, outras prioridades não naquele faz. momento Então, também. eu gostaria muito de ter autonomia de fazer tudo aquilo que a população pede, mas é N fatores que às vezes te proíbe de fazer, não consegue. Então isso aí faz com que você, às vezes, aí eu pedi para o vereador, ele não fez, e não cabe a gente. São vários fatores que proíbem você fazer, ou que, enfim, que você não consegue atingir esse objetivo. Eu imagino. E Júnior, você sabe que quando a gente fala, por exemplo, em bairro, a gente está. Cada bairro tem suas peculiaridades. Eu, como por exemplo, estou próximo aqui da rodoviária, então eu me deparo muito com. Eu até resolvi te fazer essa pergunta por isso. A gente depara com muitos moradores de rua. Essa rua principal que a gente está aqui, por exemplo, é uma rua que passa um número gigantesco de pessoas. O interfone não para de tocar. Isso é um problema de São José do Rio Preto? Isso tá. Tem alguém que mede isso? Isso está normal? Ou isso já é uma coisa que preocupa vocês? Tem alguma coisa sendo feita nisso? Tem alguma coisa sendo feita. Isso eu não vejo uma situação só em São José do Rio Preto. Após a pandemia, ela cresceu muito. Não só aqui em Rio Preto, mas a nível mundo. Eu posso dizer para você a nível mundial. Então, nós criamos aqui um comitê intersetorial, onde temos aí o Dr. Pelarim, juiz da Infância e Juventude de São José do Rio Preto, como presidente. Eu sou o único vereador que faço parte desse comitê. A gente vem a cada dia tentando buscar soluções, porém é algo que vai demandar um longo prazo. Concordo. Por quê? Existe a demanda de vocês comerciantes, moradores, empresários, que necessitam que essa situação amenize. E de um outro lado, nós temos vidas, Claro. seres humanos. Então, existem ali pessoas que estão devido ao álcool, outras por causa de droga, outras por desemprego, outras, enfim, são N situações. Então, a gente está estudando dia a dia, sabemos a necessidade de todos, temos uma parceria com o albergue, temos parceria com o Centro Pop agora, que já começou a atender. Então, está sim sendo feito. Porém, eu ainda falo constantemente para as pessoas que a população de rua ela está aumentando muito além do que aquilo que a gente queria. Porém, o governo está sim fazendo dentro daquilo que pode, porque existem, você falar é muito fácil. Ah, a vontade de muitos que você escutar, pega, coloca no ônibus e manda para outra cidade. Ou pega no ônibus interna, vem um Sim. ônibus aqui, cata a pessoa involuntária e leva para uma clínica. E não é assim. A gente tem que fazer aquilo que Essa é a uma lei. solução momentânea, ela não vai resolver. E a lei não permite muitas coisas. Então Eu você tem que concordo. fazer de uma forma que é aquilo que está dentro da lei, e às vezes o que está dentro da lei não agrada a todo mundo. Só que você tem que seguir a lei. A E lei de em foi. contrapartida, essas pessoas que são, na maioria das vezes, usuários de drogas ou álcool, elas são causadoras de muitos furtos, Sim. danificações na cidade, Aqui nessa região você encontra muito isso. muito, Muito. principalmente na área central. É. Principalmente na área central. Você acha que a população poderia ser mais participativa? Por exemplo, eu sei que vocês têm uma reunião, acontece semanalmente essa reunião, como que é isso? Há a possibilidade do público ir lá, como que é? Sim, eu por exemplo, já presidi 2 audiências públicas onde foi aberta para a população. Depois foi se criando alguns grupos do pessoal do comércio da área central, moradores de outras regiões. Então a gente vai ouvindo as demandas e vai vendo aquilo que, dentro da necessidade de cada um, o que o governo consegue fazer. Tem feito muito? Tem, só que o muito que o governo tem feito ainda é pouco Eu concordo. para a demanda da população. Só que acredito que, ainda agora com a troca do nosso governo do Estado, o governador Tarcísio, o nosso vice-governador, o Felício, a intenção deles é focar. Eles vão focar nisso aí para ver a melhor forma possível. Tanto é que o nosso termômetro é a Cracolândia de São Paulo. Já começou há um pouco mais de um mês, o governador contratou de imediato 300 psicólogos para já começar um tratamento. Então a intenção é fazer com que essa situação, eu digo assim, que acabar talvez É impossível. é impossível, mas que ela amenize e dê a cada um aquilo que ele precise. Que ela venha para a taxa normal, né? Quem precisa de tratamento seja tratado, quem precisa trabalhar vai arrumar um emprego, quem precisa de uma moradia vai arrumar um emprego para pagar o aluguel, para ter uma moradia. Eu acredito, Júnior, que a pandemia ela acelerou esse processo. A gente tem mais desemprego, a gente tem mais pessoas com problemas psicológicos, a gente tem muitas pessoas em depressão, aumentou o número de suicídio, a gente tem N empresas hoje em situação difícil.
Mas aqueles que conseguirem encontrar o controle emocional e resistir, com certeza vai colher muito. E eu acho também que vocês, como participantes da população, representantes, vão encontrar um pouco mais de paz assim que as coisas começarem a. As coisas estão próximas de normalizar. Eu acredito que o pior já foi. Eu queria que você falasse um pouco também, quando a gente fala de pandemia, eu sei que você passou por uma dificuldade enorme aí com a pandemia, pegou o Covid. Queria que você contasse, relatasse um pouco sobre essa experiência, que eu sei que você saiu dessa e que você pegou uma lição aí muito legal. Eu queria que você passasse para o pessoal. Só para encerrar a respeito dos moradores em situação de rua, eu peço a Deus, primeiramente, que dê força a todas as pessoas que se encontram como administradores do Estado, do município, que dê uma atenção especial. Temos o Frei de Jaci, que é uma pessoa que... Fantástico o trabalho dele. Fantástico, é uma pessoa que quem não conhece pode conhecer o hospital, o trabalho dele. É uma pessoa que abraçou nossa ideia em São José do Rio Preto. Então a gente está fazendo de tudo. E uma notícia que eu vou até passar em primeira mão, é uma demanda muito grande das pessoas ali da Pedro Amaral, que seja trocado a entrada do Bom Prato. A entrada do Bom Prato, de manhã você passa ali, porque tem um café, o almoço, a Sim. janta. São muitas pessoas em situação de rua ali, então que dali atrapalha o comércio. Então está sendo feito um estudo junto à Secretaria Estadual para que a porta seja mudada para a rua de baixo, onde não tem comércio. Certo. Então isso aí nós já estamos lutando, já fizemos ofício. Provavelmente a gente vai conseguir essa demanda e em breve isso aí é uma melhoria para o pessoal, até para as pessoas em situação de rua, que eles vão ficar mais Eles vão ter um num ambiente espaço menos de pessoas ficar passando, e às vezes pessoas querem entrar no comércio, eles estão ali. E falando da pandemia, a pandemia é algo que eu acho que ela veio para mudar o pensamento do mundo, de muitas pessoas. Acredito que não conseguiu, eu sei de pessoas que pegou a doença e ainda é do mesmo jeito, ou até pior. Eu falo o seguinte, o Júlio antes da doença era uma pessoa, e o Júlio depois do Covid é outra pessoa. Essa doença, eu fiquei 44 dias no HB, fiquei 28 dias entubado, e eu sei que essa doença ela não veio para brincar, ela veio para, enfim, levou muitas. Eu acredito que você tenha, não, eu acho que Todo hoje mundo perdeu alguém, né? não tem ninguém que vai falar eu não perdi ninguém, amigo da família ou pessoas próximas. O que eu passei eu não desejo para ninguém. Fiquei lá, agradeço primeiramente a Deus, a minha vida a Deus e a todas as pessoas, do médico, do enfermeiro, do técnico, do faxineiro, do HB. É onde eu saí vivo. Eu entrei e 3 dias depois já fui para o tubo e, enfim. E aqui dali me provou que nós não somos nada. Nós estamos aqui. Não tem você novo, eu velho, você magro, eu gordo, você branco, eu preto, você rico, eu pobre. A ala do Covid ali tinha milionário, tinha morador em situação de rua, tinha empresário, tinha tudo. A doença ela não mede classe social, Não, né? não mede. E ali o tratamento era igual para todos. Então eu costumo dizer que aquele que Deus olhou e falou não é sua hora, ficou. Eu sou isso. Tanto é que é uma frase que existe há milhões de anos, porém eu adotei que na minha vida, eu falo isso até hoje após a doença, na minha vida não é sorte, nunca foi sorte, foi Deus. Porque sorte muitos tiveram e foram e não conseguiram sobreviver. Sim. Tiveram sorte que eu digo de ser tratado, bom tratamento, só que Deus olhou e falou, ó, sobe. E eu, graças a Deus, Deus acho que chegou na minha página, olhou e falou, não, você ainda vou virar, tem história, você ainda vai ficar. Eu tenho mais missões para você, você tem que ajudar a população de São José do Rio Preto. Agradeço a Deus a cada dia e isso aí me fez mudar muito a forma de tratar as pessoas, de ver a vida. E, enfim, só tenho que agradecer. Eu peço muito pouco a Deus agora, só agradeço. Isso é muito importante, é verdade. A gente, quando passa por experiências como essa, elas são marcantes na vida da gente, a gente acaba repensando a vida em vários pontos, né? Muito. Júlio, eu vi também que você é presidente de uma comissão, né? Do emprego e do trabalho. Como funciona essa comissão? As comissões são divididas na Câmara, são comissões que são responsáveis em determinados setores. No primeiro biênio, eu era presidente da Comissão de Cidadania. Isso vai mudando, Vai mudando, a gente faz as eleições. Então, são situações que são divididas por vereadores. É uma comissão, tem um presidente e 3 membros.
quando trata-se de determinado assunto, você como presidente, você tem autonomia de fazer audiência pública, de pedir a presença do secretário da pasta para que venha explicar o porquê que está acontecendo, o porquê que não foi feito. Então, isso aí são... Eu sou de uma, tem várias, faço parte de mais 2 ou 3, porém, é muito importante para a cidade. Temos ali, são pastas que te dá direito de você aprofundar naquilo que a população está precisando. De entender mais sobre o assunto. Entender mais o assunto. Hoje eu estou na de emprego, mas nada impeça, se você precisar de alguma coisa de educação, você tem, eu conheço o Júlio, você vai lá, procura o Cabo Júlio, eu vou no pessoal da educação e falo, estou com um amigo aqui que precisa resolver isso aí. Então, eu digo que é um desvio mais rápido para que as coisas tentam fluir mais rápido. É só um... Bacana, eu vi que você teve 2.535. 2.535. Quem são essas pessoas? São pessoas da sul a norte, da leste a oeste, São José do Rio Preto. São pessoas que te conhecem desde criança, porque você é de São José do Rio Preto. Né? Eu sou, só que a eleição é algo assim, é algo... Só quem está de frente ali participa. Quando você sai candidato, se você tem a impressão que você vai ter 10 mil votos, porque todo mundo encontra você, vou votar em você, vou votar em você. E a hora que abre a urna, você tem 2.500 votos. Quando sai o resultado, você tem mais de 100 mil votos, porque todo mundo votou em você. Todo mundo te liga, eu votei, minha família votou. Um dos votos sou eu. Né? Mas é algo assim, o voto é muito difícil. Como diz um amigo meu, você quer saber o que é o voto, é a hora que aperta o verde. Antes de apertar o verde, eu como policial militar, eu sempre fiz o assistencialismo, porém, em contrapartida, a área que mais precisa do assistencialismo é a área que menos gosta de polícia. Então, você chegava a fazer alguma coisa, mas é polícia. É polícia. Então, tinha aquela visão de, o polícia está aqui, mas o que será que ele quer? Será que ele está vindo aqui para ajudar? Ou se depois ele vai mandar uma viatura para vir aqui? Tem essa visão, né? Tem. Aí, hoje, eu consegui, com o tempo agora, o Cabo Júlio chega nos lugares, mas não é o Cabo Júlio polícia. É o Cabo Júlio político, vereador. Então, é algo que não vou deixar de ser polícia nunca. Está no sangue. Está no sangue. Agradeço a Deus pelos 22 anos que eu fiquei. Mas, assim, o voto é muito difícil. Eu rodei a cidade inteira, pedi a cidade inteira. Então, posso dizer que eu tive votos em 126 escolas. Pelo menos mas eu tive em 126 escolas. Então, quer dizer, minha votação foi distribuída. Foi. Agradeço a cada um que votou. E sei que, às vezes, desses que votaram, ligou, pediu alguma coisa que talvez eu não tenha entendido. Peço desculpa, mas não vou conseguir agradar todo mundo. Mas não é possível, né, Juné? Não consegue. Muito, né? Mas naquilo que tiver no alcance, a gente procura... Eu tenho uma equipe maravilhosa que trabalha comigo. A gente procura, ao máximo, atender todo mundo, ou ao menos, independente da resposta, se vai ser sim ou não, te retornar. Eu estou precisando disso aqui, vou conseguir, não vou. Eu queria primeiro te agradecer, porque a sua equipe de prontidão nos atendeu e já prontificou. Então, acho que, não sei, pelo menos conosco aqui, acredito que com todo mundo, pelo menos com as pessoas que eu conheço, até o seu Pedro, que a gente conhece lá a instituição, fala que você é muito prestativo. Então, acredito que as pessoas que estão sempre à busca ou procurando, com certeza vão ser bem atendidas. Essas pessoas que querem entrar em contato, que tem alguma coisa que querem passar, sei lá, por exemplo, onde tem um buraco, onde tem algum detalhe, algum projeto, onde que elas encontram, com quem que elas falam, Júnior, no seu caso? Eu falo assim que a Câmara Municipal de Rio Preto, ela tem hoje 17 vereadores e a porta é uma só. A pessoa tem que chegar, aquela pessoa que tem amizade com o Cabo Júlio, procura o Cabo Júlio. Aquela que não tem, também deve procurar. Chega lá, eu ouvi falar. Chega lá, o gabinete 7, entra, fala, eu quero falar no gabinete do Cabo Júlio. Rede social hoje é onde que todo mundo utiliza. É o escritório virtual. É o escritório virtual onde todo mundo pede as coisas. Então, Facebook, Cabo Júlio Donizete, Instagram, Cabo Júlio Donizete. Então, pode pedir, a gente está à disposição. E o que eu falo para a população? Tem que procurar. Claro. Tem que procurar. Procurar, eu ouvi falar, entra na Câmara, quero falar com o Júlio. Se não tiver ninguém no momento, que o meu gabinete o meu gabinete não, o gabinete que eu uso, né, porque eu não tenho, lá é do povo. O gabinete que a gente usa, eu falo assim, se não tiver ninguém, que é impossível, porque a gente tem um acordo de nunca deixar as portas fechadas, que vá em outro.
mas que não saia da Câmara sem resposta. A Câmara está lá para atender a população. Tanto é que elegeram vocês, são a voz do povo. O povo precisou, tem que entrar Tem em que entrar. contato, tem que buscar, participar. Eu fui uma pessoa assim, eu participei muito das reuniões para vereador na minha cidade, sou natural de Frutal, Minas Gerais. Lá as sessões eram toda segunda-feira e eu tinha gosto em ir. Então, assim, às vezes acontecia sessões lá e tinha eu e mais 3 pessoas. Aqui não, acho que o mineiro, ele tem, não sei, eu acredito que o mineiro não é tão ligado à política quanto ao paulista. E eu percebi a necessidade das pessoas estarem ali. Eu acho que se as pessoas tivessem, cobrassem. Eu tinha um problema na minha casa com a documentação de uma antiga dona, consegui resolver lá. Então, acho que se a população tiver mais presente, ela vai conseguir obter mais êxito. Né? É importante a presença da população na Câmara, nesse Eu contato, falo nas reuniões. que a importância não só na Câmara, mas da população participar da política. Sim, Porque muitas vezes a gente escuta falar política, religião e futebol não se discute. É engano, você tem que estar a par. tem. Mas a gente tem notado que de primeiro você passava num bar à tarde, o pessoal na segunda-feira estava falando do jogo do domingo à tarde, ou de Mudou. uma reportagem que passou no Fantástico. Hoje não, o pessoal está falando, olha, fulano é candidato, fulano vai ser, ou fulano deixou de fazer. Então eu acho que quanto mais a população vivenciar a política, melhores pessoas serão escolhidas para representar a população. Eu concordo plenamente, vejo uma mudança significativa nisso. A gente vê, por exemplo, eu sou de direita, então, assim, deixar claro, e eu vejo que melhorou muito a política de uns anos para cá, principalmente as pautas. Acredito também que a fiscalização. Eu acho que hoje pode até existir. A gente pode ter problemas com desvios e tudo, mas eu acho que aumentou muito a contenção disso também, no modo geral, e eu acredito que a população acordou. Eu vejo o Brasil também, as pessoas não são muito otimistas com o Brasil, mas o Brasil é um país que tem 523 anos, só há 200 anos o Brasil está, é, até 1800 e alguma coisa, o Brasil não era de De Portugal, Portugal. correto? Então, você imagina, um país que tem 220 milhões de habitantes, tem 200 e poucos anos de independência, tem a 10ª maior economia do planeta Terra, perde para países como a China. Quantos mil anos tem a China? Quantas mentes Passaram por lá. passaram por ali, né? Então, acho que assim, a nossa quinta geração, não vou nem dizer quinta, terceira ou quarta, ainda era índio. Eu acho que a gente tem que ser otimista com o Brasil. Eu acho que as pessoas também têm que pensar no voto. Eu acho que as pessoas começaram, quando você falou, as pessoas começaram a falar sobre política. Eu acredito que as pessoas começaram a falar sobre política. Eu acredito que as pessoas vão se conscientizar. As mídias sociais tiveram um peso muito importante para as decisões políticas, né? E eu acho que hoje que o político que quiser também se eleger, ele realmente ele vai ter que mostrar trabalho, tem como ver o trabalho dele. Antigamente a gente não via o trabalho, era fazer um vídeo no final, assim, no começo da campanha, por exemplo, do que tinha sido feito. Você não conseguia acompanhar, Não. né? Por exemplo, eu entro nas suas mídias sociais, eu vejo o seu trabalho diário ali. Isso ficou mais fácil, não é? A pessoa consegue saber no que você votou. Até então, você sabia do político que o canal de TV colocava. O canal mais forte, tinha mais tempo, colocava aquilo que ele quisesse do candidato dele. Sim, Hoje, talvez a gente sabe, eu sou declarado Bolsonaro, sou declarado bolsonarista, sou fã do, eu acho que foi o melhor presidente que já teve no nosso país e eu tenho concordo. fé que ele vai voltar, Eu porque o também. povo vai ver que o que está não é certo, mas a maioria, enfim, a maioria escolheu, não concordo, porém, espero que ele faça o melhor para o meu país, porque eu sou brasileiro. A gente não pode querer que dê errado o país que a gente Não, mora, né? torço muito que o atual presidente faça coisas. A princípio, eu tenho visto que não é isso o que eu quero é o que está acontecendo, mas torço que faça do meu país o melhor. Quando eu falo do Bolsonaro, eu falo assim que ele fez nascer novamente aquela vontade de você catar a bandeira do Brasil, colocar nas costas, amarrar no capô do carro. E como eu vi um vídeo recentemente, era algo que ficava jogado, você catava de 4 em 4 anos para ir na Copa do Mundo. Para Sim. torcer para ir, não. Para assistir a Copa Esse do Mundo. patriotismo acontecia nas Copas do Mundo. E hoje, assim, você vê a Copa do Mundo de 2002, 94, hoje o pessoal não está tão mais Não ligado como tá. era antes, né? Então, o que eu espero? Tá a esquerda hoje comandando o país. Desejo que faça o melhor para o meu país. De uma forma, agradeço que o nosso Estado está sendo comandado por uma pessoa de direita.
pessoa diferente. Nosso governador vai fazer história. Tenho muita estima do meu segmento. Eu tenho uma construtora, a construtora União Executa Casa. A gente conhece o trabalho do Tarcísio, um cara fantástico. Fiquei muito feliz dele estar à frente do Estado e torci muito. E graças a Deus, Deu certo. esse cara deu certo. Eu ainda brinco, uma vez eu dei uma entrevista, a pessoa falou, mas você falou errado. Eu falei, não, eu tenho fé que o Tarcísio vai fazer de São Paulo um país melhor. Eu concordo. Você sabe que a economia do estado de São Paulo é tão rica que se São Paulo fosse um país, ele seria o 23º país mais rico do mundo. E hoje ele está sendo administrado por uma pessoa que foi, a gente sabe aí, um dos melhores, ou se não o melhor ministro da infraestrutura que já passou pelo país. É uma pessoa que tem um conhecimento, é uma pessoa de uma inteligência além daquilo que a gente, você vê, escolhido pelo nosso antigo presidente. Uma pessoa que ficou lá, fazia uma administração dentro do ministério e hoje é o governador, como você acabou de falar, do maior estado do nosso país, em todos os sentidos, economicamente, o mais rico. Eu tenho certeza que daqui a algum tempo, talvez o nosso presidente, talvez seja ele, mas vamos torcer que dentro do estado eu tenho certeza e convicção que nosso estado vai ser a maior locomotiva do país, isso é fato. E torço também para que o atual presidente ele faça dê condições para que isso ocorra, não só dentro do estado, mas no nosso Brasil. Torcer porque a gente é brasileiro, tem que torcer para um país bom. Olha, o que eu vejo, isso eu vou responder para você como polícia. Isso aí não chega só a ser em relação aos filhos. Quando você tem uma família, posso dizer, talvez não regrada, a tendência do filho, quando você é criança, a maioria das vezes você se inspira no pai. Lógico. Então, essas violências que vem acontecendo são, na maioria das vezes, nos bairros mais distantes do centro, vamos dizer, nas periferias. Não que não aconteça na área central e na zona sul. Só que são, às vezes, disputas por espaço de poder, por espaço de área de tráfico de drogas. Então, você cresce... Quem é meu pai? Meu pai está preso. Quem é minha mãe? Minha mãe também foi presa porque estava vendendo droga. Então, você cresce naquele intuito de que aquilo ali, mesmo você sabendo que não é errado, você não tem ninguém para te orientar. Então, às vezes, nem dá tempo de chegar na escola, porque às vezes a pessoa tem a intenção que o professor tem que educar meu filho. Não, quem tem que educar o teu filho é você. O professor está ali para passar conhecimento, não para passar uma educação de como tem que ser a hora exata de almoço, o que você tem que deixar de fazer, é para você adquirir conhecimento e não educação e conhecimento. Mas quem tem que criar? E quando você não tem criação dentro de casa, a tendência é a rua. Eu ainda costumo dizer que tem grandes projetos na cidade que ainda são poucos. Porque se você tiver a ocupação, quando você, projeto, você, município, você, governo, você, Estado, não adota uma criança, ela vai ser adotada pelo traficante, ela vai ser adotada para o crime, para furto, para roubo. Então, aqui em Rio Preto, eu tenho acompanhado, não passa uma semana sem a morte de uma criança. De uma criança que eu falo de um adolescente. Toda semana é 1, 2, morrendo com 2, 10 tiros, 14 tiros na cara. Isso aí são rivalidades de bairro. Você começa a vender sua droga aqui, aí eu passo aqui vendo, o que eu faço? Eu saio daqui com o meu grupo, vou lá do outro lado da cidade e mato você. Aí alguém vai ficar sabendo, foi fulano. Então, essa rivalidade. Isso aí ocorre não só em Rio Preto, mas toda cidade grande. Porém, quando eu falo o Estado, o Estado peca. Peca por, às vezes, não ter um atendimento necessário em escola, em creches. E quando você tem superlotação nesses lugares, então a rua adota. Quando a rua adota, você pode ter certeza que o resultado disso aí que a gente fala na polícia, 2. Cadeia ou morte. Não tem outra alternativa. O que a gente usa
que eu peço para todo mundo? A cobertura é curto, todos os lados, na segurança, na educação. Então, aqueles bairros que tem esse lado de homicídio, de grande furto, de invasão em escolas, que as pessoas comuniquem, que liguem 190, que liguem 153, que procurem um vereador, que aí a gente faz um documento lá chamado requerimento, pedindo para o comandante da guarda, para o comandante da polícia militar daquela área, que intensifique o patrulhamento. Então, quando... Isso aí é fato. Você começa a intensificar o patrulhamento de viaturas num determinado local, as pessoas que estão com a intenção de fazer coisa errada, elas não vão fazer. Elas mudam. Elas migram de um lugar para o outro. É. Então, é a sensação de segurança. Quando você implanta a sensação de segurança, você colhe pode ter certeza que vai colher bons frutos. Porém, hoje, se você for numa companhia da Polícia Militar perguntar o espaço físico e o tanto de habitantes que ela é responsável, se você for perguntar o número de viaturas, você sai chorando. Não é suficiente. Não, muito pouco. E eu não tinha essa impressão. Eu vejo Rio Preto, me aparece ser bem representativo o número assim, não sei. Eu não tinha... Você pega a região norte de Rio Preto, às vezes, a noite inteira opera com 3 viaturas. É mesmo? Temos aí o BAEP, que é o operacional, que é um batalhão de apoio, só que ele não está centrado numa região, ele roda a cidade inteira. Aí você, às vezes, você pega o pessoal da guarda, o efetivo é pouco, mas a gente tem ciência e sabe, eu principalmente como policial militar, que todo mundo dá o máximo. Só que o máximo ainda é pouco para aquilo que a população precisa. Eu concordo. Eu acredito também que existam muitas instituições, eu acredito que, por mais que a gente tenha problemas, existem muitas soluções, existem muitas casas de soluções. Uma delas, por exemplo, é a do seu Pedro, você encontra algumas soluções lá. Uma coisa que eu acho muito interessante pautar também, que eu acho que é até bacana assim para a visão, eu sou de 1984, certo? E eu sou um vendedor. Então eu vi a venda passar pelo telefone fixo, eu vi a venda passar pelo celular, depois eu vi a venda passar pelo jornal, depois eu vi a venda chegar nos classificados, e depois eu vi ela entrar no Orkut, comecei a vender moto no Orkut, e depois eu vi ela entrar na gestão de tráfego pago no anúncio impulsionado. Então o que aconteceu? No meu segmento, o mercado mudou muito eu entrei em 96 para cá, então nesses últimos quase 30 anos aí, eu tive que me adaptar muito às mudanças. Você acredita, por exemplo, vamos pensar, a gente tem uma massa aí, nós estamos em 2023 para 2024, então a maioria das pessoas que nasceram em 2000 tem 23 anos. Elas pegaram o computador primeiro que eu e você. Elas nasceram no mundo da tecnologia. Aí você avalia que a maioria dos políticos, eles são tempo atrás, a maioria dos políticos mais velhos tem 70 anos, por exemplo. Você acha que essa comunicação, ela pode ser falha? Por exemplo, vamos supor, existem várias soluções, mas o político não consegue falar com o jovem porque ele não está ali. Por exemplo, vou te dar um exemplo agora. Eu vendi algumas casas que a mãe falou, sabe onde que eu te vi? Eu pergunto. Minha filha te vê no TikTok e ela me indicou você. Ou seja, será que também não tem que estar no TikTok aquilo que o político está fazendo? Porque aí o jovem vai saber aonde fica o negócio da natação, aonde fica o negócio do pai que bebe, aonde que fica a instituição tal. Você acha que falta ainda o político com essa conscientização? Um exemplo maior ainda. Toda vez que eu vendo casa aqui para professores, eu faço uma pergunta para eles. Falo, na minha época era assim, assim, assim. Como que é agora? Aí uma mulher falou assim, a gente recebeu um tablet, mas como a gente não sabe usar, a gente não está usando lá na escola. Isso me preocupa um pouco, entendeu? Talvez exista tantas soluções para esses jovens e eles não estão achando isso porque não está lá. Tem que entrar no Google, escrever e tal, tem. Mas às vezes se tivesse uma pessoa, por exemplo, será que não tem que ter hoje essas informações também no TikTok? Tem 1 bilhão de usuários. Eu acho que você deixou bem claro. Hoje nós ainda temos políticos que não têm rede social. Eu concordo, eu vejo. Tem políticos que ainda não têm rede social. Ah, eu não gosto. Porém, o mundo caminha para a tecnologia, para o digital. Depois da pandemia foi tudo, praticamente. Tudo. A maioria de empresas hoje, o pessoal fica offline, né? Fica em casa. Offline não, fica home office. Home office. Então, a política, o que eu vejo? Que temos condições de mudar muito. Porém, aquilo que eu falo para você, quem comanda é o gestor da cidade.
Quem dá a canetada final, quem tem autonomia de falar pode fazer ou não vai fazer, é o chefe do executivo. Tanto do Estado, como do município, como do país. Sim. Então, às vezes, você vê que tem coisas que podem ser utilizadas, porém, às vezes, elas chegam para ser utilizadas e as pessoas que estão ali não sabem como. Eu concordo plenamente. Temos aqui uma implantação, eu vi recentemente, de uma lousa digital. Tem escolas que já estão com a lousa digital e não são utilizadas. Eu percebo isso quando eu te toco nesse assunto, é Porque não passaram o técnico para falar, olha, aqui você vai ligar, não tem. Então, às vezes, é aquilo que nós voltamos a falar no assunto lá no início. Será que um país menos educado, ele é mais fácil para ser dominado politicamente? Talvez seja isso, na mentalidade dos políticos mais antigos. Claro que sim. Então, Claro que sim. é algo que só o tempo vai poder dizer para nós, ó, vocês estão certo ou errado. Mas a gente está numa democracia, então assim, aquele que não concorda com o que está aí também pode fazer como eu já fiz, se candidatar, colocar suas pautas como você fez e tentar buscar essa mudança, né? Acho isso fantástico, porque querendo ou não, existe aí uma possibilidade de qualquer pessoa se posicionar, lógico, mesmo que não tenha problemas com justiça e tal, pode se posicionar, colocar suas ideias e trazer os seus projetos. Eu já fiz isso, vivenciei essa fase em 2012. Eu conheço um pouco do que você vive na pele, porque fui candidato, passei por toda essa experiência aí. E foi fantástico para mim também, foi uma coisa muito construtiva. Eu não diria que eu estou descartado da política, pode ser que no futuro eu me coloque à disposição da população, porque quando você fala em servir, muitas pessoas, quando você falou, olha, não discute política, não sei o é que tem muita gente que não tem psicológico para isso, mas as pessoas que são inteligentes de verdade, elas sabem que isso é muito importante, que tem que conversar sobre isso. Então eu acredito que a política é o caminho, é o caminho mais fácil para que você possa fazer mudanças significativas, né? Tudo vem da política. Ô, Luiz, você sabe o que eu queria que a população entendesse? Na campanha eleitoral, aquele candidato para determinado cargo, a pessoa que vai votar no João, fictício, o João, Sim. ele é candidato a deputado. Antes de você acreditar naquilo que ele está te prometendo na campanha, que você perca um tempinho e digite lá no Google o que pode fazer um deputado. Aí eu saio candidato a vereador. O que pode fazer um vereador? O que está dentro da alçada de um vereador? Porque a gente vê muitas pessoas falarem assim, nossa, o político ele só aparece de 4 em 4 anos. Agora para frente começa a aparecer, vai no bar, vai num show, vai num evento. Porém, às vezes, as pessoas são iludidas por algo que o político vem e vende, e ele mesmo sabendo que ele não pode fazer. Exatamente. Às Você vezes não vai tá num nem na bairro, altura para ele. você não vai é? num bairro afastado da cidade que não tem asfalto, a iluminação é precária, o esgoto é muito ruim, aí você vai lá, candidato a vereador. Olha, se eu for eleito, Alexandre, vota em mim, porque se eu for eleito, eu vou mandar asfaltar, vou mandar trocar a iluminação e colocar saneamento básico aqui. Mas você não tem autonomia para isso. Aí a pessoa fala, nossa, eu vou votar. Nossa, eu vou votar no Júlio porque ele prometeu. Aí eu ganho o voto, o que eu vou fazer? Eu não posso voltar lá, porque eu não tenho autonomia de fazer aquilo que eu prometi. Então, às vezes, o motivo dos políticos desaparecerem e aparecer de 4 em 4 anos não são só os políticos. Aquilo, né, que eles não falaram. são só os políticos, às vezes são as pessoas que votam enganada. E hoje, com a internet, você falou, você pega o Google ali e digita. Ó, o que um vereador pode fazer, o que um prefeito pode fazer, o que um secretário tem autonomia de fazer, deputado, estadual, federal. Por quê? A hora que a pessoa chegar no teu bairro, ó, eu vou fazer, você pode levantar e falar, ó, o senhor é candidato aqui, a vereador. Não, o senhor não consegue fazer isso aí que o senhor está me prometendo. Você já corta o mal pela raiz. E a gente tem um começo dessa história. Começou, assim, você vê pautando, você vê a pessoa fazendo um vídeo falando, ó, votou contra X benefício. Isso começou já a acontecer. Isso é interessante o que você está falando. De certa forma é tímido, mas já existe. Mas você tem que... Porque aí a pessoa já fica... O candidato já fica ressabiado na hora. Pô, que eu não posso entrar e falar isso porque já tem alguém aqui que... E se você deixa, a pessoa implanta alguma coisa, aí quando você vai lá e fala o que você pode fazer, você está falando não. Quando você fala um não, a pessoa... Não, mas fulano veio aqui e falou que pode. Como você está falando que não? Mas às vezes é melhor você ouvir um sim mentiroso, que não vai ocorrer, do que um não verdadeiro. Eu concordo, eu entendo o que você está falando. Por exemplo, a gente vem de casa aqui e o mercado está muito difícil.
que acontece? As pessoas às vezes é iludida pelo preço mais barato, mas não recebe a casa, não tem final feliz. E é um momento tão assim, a gente tem que trabalhar nesse momento agora de falar, ó, quando der errado lá, você volta, porque na verdade não fecha essa conta. Então, às vezes a pessoa, igual você falou, ela cai de iludida numa proposta que não tem final feliz e que não pode ser concluída. Não existe milagre, Alexandre. Não existe milagre. Quando você vai... É igual a gente vê o golpe de carro na internet. Tem lá uma moto, temos essa garrafa de água aqui, aproximadamente hoje R$2. Sim. Aí eu anuncio essa mesma garrafa por 10 centavos. Tem algo errado. Não faz milagre, não tem como, alguém vai perder. Sim. Então, às vezes as pessoas falam assim, igual você no teu ramo de casa, eu venho aqui, quanto fica uma casa de 10 metros quadrados? Estou dando um exemplo, R$100. Aí eu vou no concorrente, 50, eu vou num outro 100, 90. Se é uma diferença de 3, 4, é algo que está ali. Aceitável. Você tira na mão de obra, enfim. Você coloca um piso mais barato. Mais barato, ou você compra uma tinta que você vai falar para o teu cliente, olha, eu vou colocar uma tinta que vai durar 2 anos, não vai durar 5. Agora uma diferença de metade. É lógico, está então, evidente. Está evidente que alguém vai pagar perder a conta. É evidente, Júnior, isso aí não tem o que questionar, né? Pessoal, gostaria de agradecer a presença aqui do nosso vereador Júlio Donizete, te agradecer pelo carinho, pela prontificação que você teve de estar vindo aqui e gostei muito do bate-papo, as portas estão sempre abertas, foi um prazer te receber aqui, Júlio. Prazer tudo meu, peço que o pessoal compartilhe o nosso bate-papo, sempre à disposição. Mais uma vez, agradeço imensamente a Deus a oportunidade de estar aqui e a você que abriu as portas para a gente vir aqui falar um pouquinho do trabalho que a gente faz para a nossa cidade. Muito obrigado. Para nós é um prazer, Júnior, é muito bom saber que tem pessoas como você aqui na direção da nossa cidade. Eu tenho certeza que São José do Rio Preto está em boas mãos. E você que nos assiste aí, curte, compartilha, vai ser um prazer estar sempre presente aqui com vocês. Unicast.